Olá, nós vamos continuar falando do mapeamento espiritual e hoje nós vamos especificamente falar de mapeamento. Então, a estrutura ela começa na entrevista. A parte da pesquisa é o serviço de inteligência para a libertação e esse era o princípio sacerdotal do Antigo Testamento. Na entrevista, nós procuramos as pistas. Na entrevista, nós vemos que existe uma estrutura de se fazer a pergunta certa, a pergunta pontual, a pergunta correta, e também é preciso ouvir com discernimento. Nós precisamos compreender que na entrevista do mapeamento, as emoções elas vão ficando mutáveis nas respostas. Por exemplo, quando você pergunta de determinada pessoa, o entrevistado ele pode exprimir raiva, ele pode exprimir desconforto, ele pode exprimir tristeza ou ele pode exprimir alegria. Então, o mais importante é fazer a análise psicanalítica da expressão facial e da posição do corpo, das mãos, como elas ficam e tudo mais. Isso é bastante importante, mas vamos entender que o mapeamento, como eu sempre tenho falado das duas estruturas, ele tem a fase investigativa, mas o mais importante é a revelação, né? É a sabedoria, é o entendimento, é a ciência, é o conselho, é a fortaleza, é a piedade e o temor de Deus. Então, a revelação, ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz luz sobre a informação, então nós precisamos compreender como conselheiros e mapeadores que a revelação é mais importante do que a informação. A revelação ela completa o entendimento do quadro. Em algumas situações é a peça do quebra-cabeça que estava faltando para que ele se completasse. A revelação é parte do processo em que Deus intervém de maneira sobrenatural para um fim único. Aqui nós precisamos entender que a revelação ela se estabelece quando há uma dependência total de Deus. A alma precisa ser treinada para depender de Deus. O mapeador ele precisa falar menos e ouvir mais. E o espírito do mapeador tem que estar desenvolvido para ele ter discernimento. Mapeamento espiritual é um ambiente onde nós temos áreas específicas. Ele se divide em grandes 3 macro-áreas. Existe o campo da herança, existe o campo da responsabilidade pessoal e existe o campo territorial. Cada uma dessas áreas tem seus pontos específicos a serem observados. Então, quando nós aplicamos o mapeamento com diligência, cada área da vida que está sendo aconselhada tem um diagnóstico mais preciso e com isso os cativeiros são abertos, libertando as vidas para cumprirem o propósito de Deus, né? Vamos ver aqui a primeira macro-área que nós chamamos do mapeamento, que é o campo da herança. No campo da herança, nós investigamos as cadeias pecaminosas, as injustiças, os traumas, os abusos. A investigação é feita desde a história genealógica de 4 gerações até a idade da razão. Então você vai lá nos pais, nos avós, nos bisavós e a pessoa mapeada, mas eu avanço até para o tataravô. Eu vou até, entre o mapeado e a sua geração, eu vou até a 5ª geração. É o primeiro campo a ser investigado, é o campo da herança, tendo em vista que a influência dos pecados ou das iniquidades geracionais abrem portas para espíritos malignos coagirem as pessoas e para que elas sigam o mesmo caminho das gerações anteriores. Os espíritos familiares, que nós chamamos, eles trabalham na linhagem geracional. E os espíritos familiares, eles oferecem muita resistência para deixar uma pessoa. Por quê? Porque eles vêm naquela família gerações. A função dele é destruir, a função dele é matar.
Então ele vem geracionalmente ocupando aquela família com estruturas iguais de aprisionamento a gerações. Então essa influência, ela vai desde a carga gerada pelos antepassados até a infância, até a idade da razão, quando uma pessoa ainda não pode ser responsabilidade ou responsabilizada por suas escolhas. Então nós falamos de histórias geracionais, ou aliás, nós falamos de iniquidades geracionais, nós falamos de histórias da concepção, história da gestação, história do parto, história da infância até a idade da razão. Eu vou repetir. Quais são as espécies ou as microáreas dentro da macroárea que nós estamos falando aqui dela agora, que é o campo da herança? Esse campo da herança é composto por quais estruturas? Iniquidades geracionais, aí a história da concepção, da gestação, do parto e da infância até a idade da razão. O mapeamento das iniquidades geracionais dentro da esfera de 3 a 4 gerações. Por que isso? Porque Êxodo diz, Deuteronômio também 5 diz, e Êxodo capítulo 20 fala: eu sou Deus zeloso e visito com a iniquidade até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então o mapeamento das iniquidades geracionais, ela tem que ser feito dentro da esfera de 3 a 4 gerações. Pode fazer menos? Pode. Talvez não seja tão eficaz. Pode fazer mais? Pode também, é melhor. Mas normalmente se trabalha entre 3 e 4 gerações. Deus, ele se relaciona conosco e com nossas gerações. Por isso que em Gênesis ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Então ele sempre se apresenta na Bíblia como um Deus geracional. Bom, relacionamento pessoal. Deus, ele se relaciona individualmente com uma pessoa. Deus é o Deus da multidão, mas ele é o Deus também da unidade. É o Deus do um, é o Deus do individual. Ele nos conhece pelo nome, ele nos trata como um ser único. A salvação é concedida a uma pessoa através da sua pessoal escolha por Jesus Cristo e decisão. No processo de restauração, o objetivo é limpar a vida das pessoas das consequências do pecado, sejam eles pessoais ou sejam eles geracionais. Isto não está ligado obrigatoriamente à salvação de um indivíduo. O que nós falamos aqui é que a salvação é um ato pelo qual a pessoa crê em Jesus Cristo e o recebe como Senhor, e a libertação é um processo que a alma da pessoa vai sendo polida para se tirar a sujeira, o lixo que veio desses ambientes que nós falamos de traumas, abusos, medos de infância, iniquidades geracionais e toda essa estrutura que a mantém aprisionada nesse ambiente. Aí nós temos então essa questão chamada de relacionamento pessoal. Amanhã nós vamos falar do relacionamento geracional. Nós vamos prosseguir falando do relacionamento geracional dentro desse mapeamento que é a primeira estrutura que nós temos das áreas de mapeamento. Nós falamos do campo da herança. Então nós falamos agora do relacionamento pessoal e amanhã nós vamos falar do relacionamento geracional. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque nossos filhos estão sendo cuidados pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor está nos ensinando acerca desse ambiente de cura, de libertação. Obrigado, Senhor, porque a tua graça e bondade, ela alcança as nossas gerações. Nós declaramos agora, nesse momento, que o Senhor derrame a tua paz dentro dos muros de Jerusalém. Que o Senhor tenha misericórdia de Jerusalém. Que o Senhor envie os teus anjos para lá, para que aquele lugar seja cheio de paz em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós te pedimos que a nossa cidade, ela se revista também da tua paz. Que
administradores dessa cidade se rendam de verdade ao Senhor. Que eles não sejam apenas nominados crentes em Jesus. Que eles não sejam crentes nominais. Que eles tenham temor de assinar documentos que vão saquear o erário público. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos a paz sobre a nossa cidade. Nós te pedimos que o pão nosso de cada dia nos dai hoje para que nós possamos todos os dias, ó Deus, glorificar teu nome e abençoar o reino, abençoar pessoas, abençoar vidas, abençoar toda a prospecção daquilo que nós fazemos, para que avance o reino e o Senhor use-nos, abençoando-nos financeiramente a nossos filhos e nós derramemos no nosso celeiro o pão que comemos e celebramos, mas também o pão que semeamos nas obras de justiça, dízimos, ofertas, primícias e missões. Ajuda-nos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos nesse dia de hoje porque já sabemos, como Jesus orou em João, no capítulo 11, Pai, graças te dou porque bem sei que tu me ouves. Que o nosso dia realmente seja confirmado como um dia rico em bênçãos, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.